Ó, vem cá. Aproveitando o exercício da Unifesp, lá na lista, para acompanhar a aula, e o primeiro exercício da Unicamp proposto pelo seu material, vou aproveitar o momento, entender uma coisa que é bastante lógica, bastante racional, no caso, o uso dos porquês. Mas vamos combinar uma coisa, se permita por alguns instantes que eu coloque algumas proposições diferentes. Dentre elas, essa primeira, não use mais a expressão porquê separado. Porque uma razão muito simples, ela não ajuda em nada e ela mais confunde do que ajuda. E é fato bem lógico, se você falar porquê separado, a impressão que você tem é que você pegou uma conjunção que você conhece, lembra do porquê? Conjunção causal, equivalente a pois, às vezes usado como conjunção explicativa, lembra dele? Olha, dá a impressão que você pegou essa conjunção e desmembrou. E na verdade não, meu cara. Quando você fala esse troço aí, essa excrescência, porquê separado, você está trabalhando não com uma coisa que se separou, você está trabalhando com duas coisas diferentes. Então esse é o primeiro princípio, ó. Por mais que, o termo em vermelho, por, é a preposição que você já conhece e usa com muita clareza, com muita naturalidade. E esse que, em geral, vai ser um pronome interrogativo, mas pode ser também um pronome relativo. Tudo coisa que você já conhece. Você não precisa encanar tanto com essa classificação morfológica que eu estou apresentando, mas você precisa pensar que são duas coisas distintas. Então, por exemplo, quando eu uso por mais que, em geral, eu estou querendo saber a razão. Então é como se fosse, ó, por que razão. Só que a gente omite normalmente razão. Então eu vou assim, ó, por que você agiu assim? Fiz uma pergunta, estou querendo saber a causa, estou querendo saber a razão, estou querendo saber o motivo. Então vamos pensar que são duas coisas, ó. Por que razão você agiu assim? Vou te mostrar que são duas coisas. Eu vou substituir esse que por uma palavra equivalente e vai ficar por. Eu posso perguntar tanto por que razão você agiu assim, como eu posso perguntar por qual razão você agiu assim. Olha como é mais fácil pensar em duas coisas. Você tem alguma dúvida sobre como se escreve por qual razão? Evidente que não, porque você tem muita consciência de que sejam duas coisas. Então, ó, por qual razão? Por que razão? Aqui você tem uma preposição, aqui você tem um pronome interrogativo. Nota que apareceu um ponto de interrogação. Mas eu nem gosto de pensar nesse ponto de interrogação. Eu gosto de pensar que são duas coisas distintas. Quer ver um exemplo? Não haverá ponto de interrogação e haverá por mais que. Vem cá. Leia esse último exemplo aqui. A razão por que agir assim foi tal. Mesmo raciocínio, ó, a razão por que agir assim foi tal, ó. A razão, vou trocar, ó, pela qual. Percebeu duas coisas diferentes? A razão pela qual agir assim foi a razão por mais que agir assim foi. É uma coisa que você não pensa pela qual junto ou pela qual separado, porque isso não existe, cara. Tudo bem? E aí, vamos pensar numa coisa relacionada à acentuação. Você sabe que monossílabos tônicos terminados em E são acentuados. A gente acabou de ver um exemplo lá. Mas vem cá, que eu te mostro isso no próprio uso aqui. Primeira pergunta que eu fiz foi, por que razão você agiu assim? Posso inverter um pouco os termos e dizer, agiu assim por quê? Continuo querendo saber
a razão. O que é agiu assim por quê? Agiu assim por que razão? Por qual razão você agiu assim? Então, continuam sendo duas coisas distintas. Mas olha esse que, olha em termos de som, esse que, como ele é fraco, ó. Por que você agiu assim? Por que você... Ó, eu falo bem o I, porque esse E não é tônico, esse E é fraquinho. Às vezes a gente põe até mais um que na língua falada. Fala assim, mas por que você agiu assim? Por que você agiu assim, cara? Entendeu? Então esse que, monossílabo átono. Agora, naturalmente, quando eu jogo o que pro fim da oração, ou antes de uma pausa, esse que torna-se tônico. Então vai ficar, ó, agiu assim, ó, que fraquinho. Por que você agiu assim? Por que você agiu assim? Por que você... Ele some. Agora, ó, agiu assim, por quê? Percebeu que esse que virou um monossílabo tônico? Monossílabos tônicos terminados em E são acentuados. 3, verbo ver e o que no fim das orações, melhor dizendo, no fim de períodos ou antes de pausa, vai se tornar uma palavra tônica. Então agiu assim, por quê? E aí, o exercício da Unifesp que nós fizemos. Ciência explica por quê. Tá querendo saber a razão? Ciência explica por que razão? Por qual razão? Então a mesma coisa, ó. Ciência explica por quê. Nós vamos fazer um exercício da Unifesp daqui a pouco. Vou falar agora do porquê, um valor de conjunção, que é esse cara aqui. Não vou falar que é porquê junto, porque é uma coisa só. E esses últimos casos, vamos começar por esse cara aqui. Por que você conhece bem, cara? O porquê, que é uma conjunção que vai indicar a causa, ou às vezes indicar a explicação. Uma palavra só, uma conjunção. Então, por exemplo, agiu porque buscava soluções. Agiu, olha, pois buscava soluções. É uma conjunção que vai introduzir a ideia de causa, de interagir. Então esse cara aqui é uma conjunção. Equivale a pois, equivale a uma vez que, a visto que, porquanto. Aquelas expressões que indiquem causa, é uma conjunção somente. E esse cara acentuado, o porquê acentuado, esse acento existe para indicar que o porquê foi empregado como substantivo. Você se lembra mais ou menos de derivação imprópria lá do começo do ano? Fica calmo que nós vamos revisar antes da Unicamp. Mas ó, esse acento existe para indicar que esse porquê foi substantivado. Então, normalmente vai haver uma pista indicando que o termo à frente vai ser um substantivo. No caso, o porquê vai ser um substantivo. Ó, para tudo na vida haveria, bota por diz, artigo. Artigo individualiza, particulariza um substantivo. Então esse cara aqui agora está sendo empregado como substantivo. Às vezes não vai haver o artigo, mas vai haver outra palavra determinante de substantivo. Por exemplo, um pronome adjetivo. Olha o pronome possessivo aqui com valor adjetivo. Eu tenho os meus porquês. Eu não pus o artigo de propósito, mas daria para pôr. Ó. Eu tenho os meus porquês. Os porquês, esse cara aqui, substantivo. Equivale a outros substantivos, ó. Para tudo haveria um porquê. Haveria uma causa, uma razão, uma explicação. Causa, razão, explicação são substantivos. Uma causa, uma explicação, um motivo, um porquê. Espero que tudo tenha feito sentido para você como um dia fez para mim.